E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Karen grávida me culpa por ter perdido o bebê, espanquei o marido dela e a fui preso. Bem, a Karen é minha mãe. Para contextualizar, eu tenho 22 anos e praticamente fui expulso de casa. Bem, não me mandaram sair literalmente, mas os maus tratos e agressões sofridos desde que me entendo por gente, me fizeram tomar essa atitude. Meus pais não cuidam bem dos meus irmãos e já chegaram a abandonar eles, que ainda são crianças, na minha porta para poderem sair como se fossem adolescentes ainda. Bom, agora eu sei porque meus pais tentaram me forçar a voltar no dia de ação de graças. Minha mãe estava grávida do filho número 6. E só recentemente descobri. Para começar, um dos meus irmãos encontrou minha conta no Reddit não muito depois da minha última postagem. E eles mostraram para nossos pais, que estagiários apareceram no meu apartamento gritando comigo, me julgaram criminoso. Bem, eles são. Eu os chamei enquanto estava na minha porta sobre toda a merda que eles fizeram, até deixar meus irmãos na minha porta em um dia em que eles sabiam que eu trabalhava. Isso é mal parentalidade de qualquer maneira que você olhe para isso. E realmente não importava que eu os armasse, porque de outra forma eu teria chamado a polícia para a mãe de qualquer maneira quando ela deixou as crianças na minha porta. E no final não teria feito diferença. Meu pai parecia que estava pronto para levantar o punho para mim, e eu disse que essa ação por si só prova que eles são pais de merda. Em seguida, afirmou que se ele tentasse me bater, seria como da última vez. E não acho que as bolas dele aguentariam outro golpe das minhas chuteiras. E sim, eu estava usando-os. Papai pareceu estremecer e cerrar as pernas ao pensar no que eu fiz com ele da última vez. Então ele acabou saindo e arrastando minha mãe pela mão. E ele gritou de volta antes de sair do corredor que esperava que eu os pagasse pela multa que eles tiveram que pagar por abandono de criança, já que foi tudo culpa minha. Eu disse a eles para se f***erem e que eu não devia nada a eles. Eles não disseram nada de volta. Foi recentemente que recebi uma notícia muito ruim. Minha mãe estava grávida de 6 meses e perdeu o bebê depois de uma queda feia em casa, quando escorregou nos degraus molhados da varanda e caiu de cara no cascalho. Honestamente, eu não poderia dizer que ela estava grávida o tempo todo em que a vi antes disso. Ela é um pouco mais pesada e sempre foi desajeitada. Mas não gordo. Apenas o suficiente para que você realmente não pudesse dizer se ela estava grávida ou não. É triste, e este foi o primeiro aborto dela. Então ela realmente queria alguém para culpar. E esse alguém tinha que ser eu aos olhos dela. Por que destruir a família por não ajudar e por lhes custar tanto dinheiro? Ela e meu pai apareceram no meu apartamento novamente com ela de muletas, só para dizer que foi tudo culpa minha que ela perdeu o bebê porque me recusei a voltar para casa e ajudar quando eles precisaram de mim. Isso se transformou em uma grande discussão em que os chamei de como eles estavam apenas procurando por creches gratuitas e procurando me culpar por algo que não é minha culpa. Não tenho culpa de terem engravidado de novo quando a mamãe tinha 44 anos. E não é minha culpa que aconteceu de qualquer maneira. A culpa é da velha varanda podre. O pai era muito mesquinho para consertar ou substituir. Bem, meu pai colocou as mãos em mim novamente quando eu disse isso, e recebi um gancho de direita dele. E então acabei chutando a bunda dele mais uma vez. Eu nunca parei de malhar na academia e estou ainda mais forte do que quando derrubei no último dia de ação de graças. Ele não teve chance. Apaguei de raiva e acabei quebrando seu nariz e arrancando seus 2 dentes da frente antes que os gritos de minha mãe me fizessem parar. A polícia foi chamada e eu fui algemado enquanto meu pai tinha que ser levado para o hospital. Felizmente, os corredores do meu complexo de apartamentos têm CCTV. E eu também tinha a câmera do meu telefone atrás de mim no meu apartamento, que comecei a gravar quando meus pais bateram. A filmagem mostrou facilmente que meu pai me atacou primeiro e eu me defendi. Eu estou essencialmente limpo, pois foi rotulado como autodefesa. Mas agora meus pais estão querendo me processar pelas contas médicas de meu pai e pela multa que eles pagaram anteriormente. Papai não pode ir trabalhar por um tempo por causa da surra que dei nele. Ele está com um colar cervical com o nariz quebrado, um olho roxo, 2 dentes perdidos e sabe-se lá o que mais. Sua barba também teve que ser raspada, o que o deixa muito infeliz. Ele já estava praticamente morto para mim mesmo antes disso. Então eu acho que isso o torna morto para mim.
E o pouco poder que ele pensou ter como meu pai se foi. Sou fisicamente muito mais forte do que ele, e em breve estarei começando um novo emprego que paga muito melhor graças a todo o meu trabalho duro nos últimos meses. E talvez com alguns anos economizando, consiga um lugar muito melhor para morar. Meu irmão mais velho me ligou para dizer que eu era o herói deles por ter espancado meu pai. E que eles estavam planejando ir embora assim como eu fiz quando completassem 18 anos. Mas foi meu próximo irmão depois deles que encontrou minhas postagens no Reddit, e isso levou meus pais a descobrirem porque minha mãe os ouviu falando sobre isso, e fiz com que eles mostrassem meu post para ela. Disseram que ela ficou furiosa e começou a quebrar coisas. Meus irmãos se desculparam por terem deixado mamãe e papai descobrirem. E que eles nunca teriam dito nada se soubessem que a mãe estava ouvindo. Ambos também disseram que estão felizes por não haver outro bebê. Eles já estão tendo que cuidar muito das crianças dos meus pais agora. E eles odeiam isso. Eles admitiram que me culparam por ir embora no início também. Ainda está no ar se meus pais vão ou não tentar me processar. Mas acho que posso dizer com segurança que será uma perda para eles se o fizerem. Um dos tios do meu amigo é advogado. E disse que me representaria se meus pais decidissem processar. E ele também diz que eles não têm muito caso, já que foi legítima defesa. E aos meus pais, que provavelmente irão ler isto. Eu só tenho isso a dizer. Me deixe em paz. Você não é meu dono ou meus irmãos. E quando chegar a hora deles poderem sair aos 18 anos, eu os ajudo a sair de sua casa. Vocês dois sempre foram narcisistas egoístas. Não é minha culpa que mamãe perdeu o bebê. E não é minha culpa que você tenha passado tanto tempo sem mim em casa para ser sua babá gratuita. Considere aquele nariz quebrado e dentes perdidos como um bom motivo para nunca mais me tocar. E não se esqueça que só contei uma fração da merda que aconteceu na minha vida graças a vocês aqui. Se eu quisesse, poderia postar história após história da merda que aconteceu na minha infância. Mas isso não me traria satisfação. Então apenas deixar meu inferno sozinho. Vizinho com direito grita conosco por deixar nosso cachorro engravidar o dela. Uma mulher que vi na vizinhança, mas nunca conheci, veio até mim e minha mãe enquanto estávamos no quintal. Ela se encostou na nossa parede e começou a balançar o dedo para nós, alegando que tinha um problema para resolver conosco porque nosso cachorro engravidou o cachorro dela. Mamãe perguntou a ela qual cachorro era, e ela apontou para minha mistura alemã de Shepp Mal e disse, e aquele? Eu o vi no meu quintal e ele engravidou o meu cachorro. E começou a exigir uma compensação monetária pelo custo extra de alimentação, visitas ao veterinário, tempo etc. que será gasto para cuidar da mãe e da ninhada esperada. Mamãe a deixou reclamar por alguns segundos e então disse a ela que se nossa cadela engravidasse a dela, ela queria uma taxa de reprodução e escolher a ninhada que deixou a mulher ainda mais excitada. Dissemos a ela que não era possível que nosso cachorro tivesse engravidado o dela e ela se dobrou, alegando que havia perseguido o agressor para fora de seu quintal e disse que o cachorro havia pulado no nosso. Dissemos a ela que não tínhamos dúvidas disso, estávamos simplesmente dizendo que não era possível que o nosso cachorro engravidasse o dela. Quando ela perguntou por quê, nós informamos do fato de que nossos cães são fêmeas, ela se afastou rapidamente depois disso. Vizinho do pesadelo quase incendeia nosso prédio. Isso acabou de acontecer e ainda estou tremendo e chateado. Só vou dizer rápido, tivemos problemas com esse cara desde que nos mudamos. E algumas pessoas questionáveis alugaram dele ilegalmente. O proprietário entregou a ele um aviso de despejo, mas estamos em Ontário, Canadá, e coisas assim acontecem muito devagar aqui. Agora por hoje. Eram cerca de 9 horas e eu estava terminando minha xícara de café depois de colocar meu filho mais novo para dormir. Quando comecei a sentir cheiro de plástico queimado instantaneamente, fico em alerta máximo e começo a verificar nossos respiradouros, para o caso de um dos meus filhos colocar algo lá que não deveria, mas não encontrei nada, então segui o cheiro até a porta da frente que sai para o corredor compartilhado, abra apenas para a fumaça começar a berrar no meu apartamento. Eu rapidamente percebi que a fumaça estava vindo da casa do meu vizinho, eu gritei escada acima com ele para ver se ele estava em casa, não obtive resposta, subi as escadas correndo e parei na porta chamando seu nome enquanto o fazia. A porta acabou de abrir, não estava trancada ou fechada corretamente, mas fumaça saiu me fazendo tossir e engasgar e meus olhos arderem. Eu gritei por ele mais uma vez antes de virar o rabo e descer correndo as escadas imaginando que ele não estava em casa. Eu então entrei no modo de sobrevivência da mamãe. Antes mesmo de voltar ao meu apartamento, eu estava no telefone com o 911.
Nota rápida, que eu estava em casa sozinho com todos os meus 3 filhos, todos com menos de 3 anos. Pego meus filhos e saio pelos fundos assim que o corpo de bombeiros aparece. Eles entram e saem alguns minutos depois e quem sai com eles? Você adivinhou, meu vizinho com seu filho de 2 anos. Eles estavam lá o tempo todo. Ele estava tão viciado no que quer que estivesse fazendo que não ouviu os alarmes de incêndio ou eu gritando com ele que o lugar estava pegando fogo. Ele foi acordado pelos bombeiros. Sai, quando o vi. Até agora meu marido tem falado com ele porque eu não sou uma pessoa de confronto, mas ele não apenas colocou meus filhos e eu em perigo, ele quase matou seu próprio filho por causa de um vício e a mamãe ursa em mim simplesmente explodiu. Eu gritei, provavelmente teria batido nele, mas acabei sendo levado por um bombeiro. Contei tudo isso ao bombeiro-chefe e à polícia. O vizinho e seu filho foram levados ao hospital por exposição à fumaça. A polícia está envolvendo o caso por causa da criança óbvia em perigo. Felizmente, o fogo foi extinto rapidamente e fomos liberados para voltar ao nosso apartamento. Agora estou escrevendo isso apenas tentando me acalmar e espero que este incidente acelere esse despejo idiota. Meus vizinhos cortaram nossas árvores para melhorar a visão. Moro com meus pais porque tenho apenas 14 anos e meus pais decidiram que queriam uma casa de férias na qual pudessem trabalhar e fugir da vida. Quando nos mudamos, conversamos com o vizinho. De um lado estão vizinhos simpáticos, um lindo casal que acabou de se mudar para sua primeira casa, e do outro lado estão vizinhos com direito que alugam sua casa para qualquer pessoa que queira fazer festas. Quando olhamos ao redor do jardim, vemos 3 árvores muito altas, árvores saudáveis que provavelmente levaram cerca de 200 anos para crescer e, como estamos em um declive, essas árvores bloqueiam muito bem a visão da casa do outro lado do declive. De ver o quarto e o banheiro dos meus pais, que não tem cortinas nas janelas. Eu acho que você pode ver o que está prestes a acontecer. Temos que voltar para nossa outra casa para que minha mãe possa voltar ao trabalho quando minha mãe recebe um telefonema dos vizinhos legais e esta conversa começou, e ei, você precisa voltar aqui agora, os vizinhos autorizados estão em sua propriedade com motosserras e eu não sei o que eles estão planejando fazer. Espere, o que? Você pode pará-los? Sinto muito, mas minha balsa está prestes a partir e preciso ir trabalhar, no entanto. Posso chamar a polícia se quiser, conheço todos eles muito bem, então eles virão rapidamente. Sim, por favor, vou fazer meu pai pegar a próxima balsa e chegar lá o mais rápido que puder. Porém, quando a polícia chegou lá, eles tinham ido embora, eu tinha acabado de sair da escola, e como meu pai precisava me buscar, fui com ele ver o que tinha acontecido. Quando chegamos lá vemos essa vista, as 3 árvores sumiram e o que restou são 3 tocos de árvores muito cortados e alguns vidros. Eles cortaram nossas árvores, e no processo, quebraram parte da parede de vidro ao redor do convés. Ao ouvir motosserras, olhamos, ainda não há cerca, vemos 3 homens de 30 e poucos anos cortando madeira provavelmente para lenha. É quando o direito realmente começa. Ei, por que você cortou nossas árvores? Ei, estávamos apenas olhando para o seu lado e notamos que se essas árvores caíssem, elas poderiam realmente bagunçar sua casa, e sendo novos vizinhos, pensamos que deveríamos fazer a gentileza de cortá-las para você, uma espécie de novos vizinhos se ajudando. O que? Aquelas árvores estavam realmente saudáveis e você invadiu e cortou nossa árvore sem o nosso consentimento, estamos chamando a polícia para você. O vizinho ficou tão bravo com meu pai por dizer isso. A que diabos, cara? Melhoramos sua visão e garantimos que as árvores não atingiriam sua casa, ajudamos você a chamar a polícia. Agora meu pai odeia ser chamado de cara. Avanço rápido cerca de uma semana e descobrimos que as árvores que eles cortaram na verdade bloquearam a visão do mar e eles cortaram as árvores, a vista ajudou no aluguel, eles foram multados em muito dinheiro e precisam fazer algum trabalho comunitário como bem como nos pagar dinheiro suficiente para colocar uma cerca para que não precisemos mais vê-los. Vizinhos com direito também começaram a alugar, então esperamos que nunca mais tenhamos que vê-los. Espero que você tenha gostado, compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.